Veja só, astrônomos descobriram recentemente uma estrela de nêutrons, também conhecida como estrela morta, girando a uma velocidade extraordinária de 716 vezes por segundo. Isso faz dela uma das estrelas que giram mais rápido que já encontramos no universo, e não se trata apenas da sua velocidade. A superfície dessa estrela de nêutrons está entrando em erupção com explosões superpoderosas quase sem parar. Mas antes de mergulharmos mais fundo no mistério dessa estrela de nêutrons, vamos entender o que essas estrelas realmente são. Elas se formam a partir dos restos de estrelas massivas que têm pelo menos 8 vezes a massa do Sol. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas não conseguem mais contrariar a força da gravidade puxando sua matéria para dentro. Isso leva ao colapso de seus núcleos, desencadeando uma explosão massiva de supernova que expulsa as camadas externas da estrela. O que sobra é um núcleo ultradenso. Essa é a estrela de nêutrons. Esses remanescentes estelares são incrivelmente pequenos, normalmente com apenas 12 milhas de largura. Ao mesmo tempo, elas concentram mais massa do que o Sol. A densidade das estrelas de nêutrons também é impressionante. Imagine pegar a massa de 2 sóis e comprimi-la em uma esfera do tamanho de uma cidade. Uma única colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria cerca de 10 milhões de toneladas. Isso equivale ao peso combinado de 85 mil baleias azuis. É essa densidade extraordinária que dá às estrelas de nêutrons seus campos gravitacionais imensamente poderosos. Quando a matéria cai sobre uma estrela de nêutrons, ela acelera a velocidades de milhões de milhas por hora antes de se chocar contra a superfície. A liberação de energia desses impactos é realmente impressionante. Agora, apesar do nome, dentro de uma estrela de nêutrons, não existem apenas nêutrons. Alguns prótons também sobrevivem lá embaixo. Normalmente, prótons se repelem, já que possuem a mesma carga positiva. Mas, em uma estrela de nêutrons, aquela gravidade esmagadora força os prótons a ficarem tão próximos que a força nuclear forte assume o controle. Ela os puxa em direção aos nêutrons, como se todos fizessem parte do mesmo time. Dentro da estrela, as coisas ficam ainda mais estranhas quanto mais fundo você vai. Perto da superfície, os nêutrons se agrupam em blocos, meio que como um nhoque de nêutrons. Um pouco mais abaixo, esses blocos se conectam formando longas cadeias, criando o que os cientistas chamam de camada de espaguete. Já estou ficando com fome. Em pressões ainda maiores, as cadeias de espaguete se fundem lado a lado, criando folhas planas. Pense em uma lasanha de nêutrons. Se você continuar indo mais fundo, a lasanha eventualmente se desfaz em uma massa uniforme. Mas mesmo assim, a estrutura não é lisa. Existem lacunas, vazios em forma de tubo longo que se parecem muito com pene. Então, dentro de uma estrela de nêutrons, você tem camadas de nhoque, espaguete, lasanha e pene, e cada uma delas representa os resultados impressionantes da física sob uma pressão insana. Beleza, agora eu com certeza vou comer comida italiana no almoço hoje. Agora, a estrela de nêutrons descoberta recentemente faz parte de um sistema binário localizado em um aglomerado estelar denso. Esse aglomerado está situado perto do centro da galáxia Via Láctea, a aproximadamente 26 mil anos-luz da Terra, na direção da constelação de Sagitário. A rotação recorde da estrela é extraordinária. Se a gente considerar um período não de um segundo, mas de um minuto, serão mais de 42 mil giros por minuto. Ao mesmo tempo, a novata empata com outra estrela de nêutrons, que gira exatamente na mesma velocidade. Taxas de rotação tão extremas são raras e fazem dessas estrelas verdadeiras exceções cósmicas em termos de comportamento e propriedades. Ah, espera aí, não podemos deixar de mencionar o parceiro binário da nossa estrela de nêutrons. É uma anã branca, um remanescente denso de uma estrela de tamanho semelhante ao do nosso Sol. Essa anã branca também é bem rápida. Ela orbita a estrela de nêutrons uma vez a cada 11 minutos. Isso faz do casal o sistema binário com o menor período orbital já observado. Imagine um objeto estelar dando voltas ao redor do seu parceiro mais rápido do que o tempo que você leva para preparar um café. Pois é desse tipo de velocidade que estamos falando aqui. Essa órbita apertada e rápida mostra o quão poderosas são as forças gravitacionais dentro do sistema. Então, você deve estar se perguntando o que faz as estrelas de nêutrons girarem tão rápido. É algo chamado conservação do momento angular. Deixa eu explicar. Quando uma estrela massiva colapsa e se transforma em uma estrela de nêutrons, ela encolhe drasticamente. Essa compressão tão rápida dá um impulso instantâneo à sua rotação. É como uma patinadora no gelo girando mais rápido quando puxa os braços para dentro. E quanto menor a estrela fica, mais rápido ela gira, o que resulta em taxas de rotação extremas.
Em sistemas binários como este, as estrelas de nêutrons podem alcançar velocidades de rotação ainda maiores. O truque delas é roubar matéria das estrelas companheiras. Esse processo é chamado de roubo. Não, acreção. A matéria roubada carrega justamente esse momento angular, que aumenta a velocidade de rotação da estrela de nêutrons. O material acrescido também pode se acumular na superfície da estrela de nêutrons com o tempo. Isso desencadeia explosões termonucleares poderosas. Elas liberam quantidades imensas de energia, fazendo com que a estrela de nêutrons brilhe temporariamente até 100 mil vezes mais do que o nosso Sol. Isso permite que os astrônomos estudem os detalhes intrincados desses ambientes extremos. O instrumento de raio-x da NASA a bordo da Estação Espacial Internacional, oficialmente chamado de Explorador de Composição Interna de Estrelas de Nêutrons e felizmente apelidado de NICE, observou 15 explosões termonucleares na superfície da nossa estrela de nêutrons entre 2017 e 2021. Uma dessas explosões exibiu um padrão único chamado oscilações de explosão termonuclear. Essas são regiões altamente assimétricas de brilho nas camadas superficiais em combustão das estrelas de nêutrons que estão acumulando matéria. Esse padrão coincidiu com a taxa de rotação da estrela de nêutrons e, assim, confirmou sua velocidade de rotação extrema. Mas pera, a melhor parte ainda está por vir. Embora as estrelas de nêutrons já sejam extremas, existe uma outra classe delas que leva as coisas a um nível totalmente novo, os magnetários. Agora, magnetários são estrelas de nêutrons com campos magnéticos inimaginavelmente fortes, até 1000 trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Tais campos os distinguem de outras estrelas de nêutrons. Eles podem distorcer átomos próximos, inviabilizando a vida em seus arredores. Quanto à densidade de energia do campo magnético de um magnetar, ela é tão alta que chega a ser 10 mil vezes maior do que a densidade de massa do chumbo. Os magnetares também produzem explosões de raio-x e raios gama tão poderosas que podem ofuscar temporariamente galáxias inteiras. Essas explosões geralmente são desencadeadas por starquakes, mudanças violentas na crosta do magnetar causadas pelos próprios campos magnéticos. Por exemplo, uma explosão de raios gama de um magnetar em 2004 foi tão forte que perturbou a ionosfera da Terra. Ela atingiu a Terra e foi tão intensa que vários satélites a detectaram. O satélite Swift, feito para detectar explosões de raios gama no universo, detectou a explosão e foi atingido por tanta energia que seus sensores sobrecarregaram e o Swift nem apontava para ela. A energia atravessou a espaçonave e ainda sobrecarregou suas câmeras. Se um magnetar estivesse perto da Terra como a Lua, seu campo magnético apagaria os dados de cartões de crédito do planeta, limpando suas tarjas. Uau! Esse é o nível de poder com o qual estamos lidando aqui. Magnetars são extremamente ativos, mas por um tempo relativamente curto. Seus campos magnéticos intensos se dissipam após cerca de 10 mil anos. Depois disso, eles param de emitir raio-x e raios gama intensos. Os astrônomos acreditam que existam pelo menos 30 milhões de magnetares inativos só na galáxia Via Láctea. Essas relíquias cósmicas silenciosas estão espalhadas por toda a galáxia. Estrelas de nêutrons e magnetars servem como laboratórios para a física extrema. Elas permitem que os astrônomos tenham insights sobre o comportamento de certos tipos de matéria sob condições que jamais poderiam ser replicadas na Terra. A incrível densidade desses objetos ajuda os cientistas a entenderem o que acontece quando prótons e elétrons são comprimidos juntos para formar nêutrons. Isso cria estados da matéria que não existem em nenhum outro lugar do universo. Essas explosões violentas em estrelas de nêutrons e magnetars também desempenham um papel fundamental na formação de elementos pesados como ouro e platina. Esses elementos são espalhados por todo o universo durante esses eventos energéticos e acabam se tornando parte de planetas, estrelas, de mim e de você. E por falar nisso, o instrumento NICER da NASA teve um papel fundamental em desvendar os mistérios das estrelas de nêutrons. Sua capacidade de detectar raios-x com alta precisão permitiu que os astrônomos estudassem a rotação rápida da estrela de nêutrons sobre a qual estamos falando e as explosões termonucleares que ocorrem em sua superfície. Então, o que poderia ser mais legal do que isso? Justamente quando você pensa que o espaço não poderia ficar mais estranho, o universo lança uma bola curva na forma de uma bolha gigante e brilhante que é perfeita demais para ser real. Os astrônomos avistaram algo estranho à deriva em nossa galáxia, e não se trata de um planeta desonesto, que é um corpo espacial do tamanho de um planeta que não orbita nenhuma estrela. Também não é uma estrela propriamente dita. Não é nem mesmo um resquício de supernova comum. É uma esfera perfeitamente redonda, e os cientistas estão perplexos.
Os astrônomos estavam analisando os dados de um radiotelescópio super poderoso quando avistaram algo que parecia uma bolha perfeita e redonda. Em um primeiro momento, eles pensaram que se tratava dos restos de uma explosão de uma estrela maciça chamada supernova. Mas o mais estranho é que o objeto era perfeito demais. Normalmente, essas explosões deixam para trás nuvens bagunçadas e irregulares, e a recém-descoberta parecia que alguém a havia desenhado com um compasso. Os cientistas batizaram essa bolha espacial de Teleios, que significa perfeito em grego antigo. Eles já analisaram todas as explicações possíveis, mas nenhuma delas realmente faz sentido ainda. Esse estranho corpo espacial foi descoberto graças a um telescópio na Austrália chamado ASCAP. Ele tem escaneado o céu e encontrado todos os tipos de objetos circulares estranhos. Essa pesquisa faz parte de um projeto chamado Evolutionary Map of the Universe, Mapa Evolutivo do Universo. Alguns dos círculos distantes, conhecidos como ORCs, abreviação de Odd Radial Circles, círculos de rádio estranhos, já intrigaram os cientistas. Mas esse é diferente, porque está dentro da nossa própria galáxia. Ao mesmo tempo, embora a Teleios esteja tecnicamente mais próxima de nós, os cientistas não conseguem descobrir o quão próximo ela está. E isso está tornando mais difícil entender de onde ele veio ou como se formou. Os pesquisadores examinaram ainda mais de perto essa estranha bolha espacial e descobriram algo muito estranho. Ela emite apenas um brilho muito fraco e somente em ondas de rádio, não em luz visível ou raios-x. Com base nesse brilho, eles concluíram que é mais provável que seja a casca remanescente da explosão de uma estrela maciça chamada supernova tipo Ia, um dos tipos de explosões mais brilhantes e poderosas do universo. Esse tipo de explosão acontece da seguinte forma: uma estrela morta superdensa chamada anã branca começa a roubar material de uma estrela próxima. Ela continua sugando o material até não aguentar mais o peso, e então explode em uma enorme explosão de energia. Essa parte faz sentido, mas descobrir a que distância essa coisa está, estranhamente não é tão fácil. Os cientistas fizeram as contas e chegaram a duas distâncias possíveis para Teleios. Ou ela está a cerca de 7.175 anos-luz de distância, ou está muito mais longe, cerca de 25.114 anos-luz. Mais ou menos. Dependendo da distância correta, o tamanho da bolha pode ser muito diferente. Se estiver mais próxima, então ela tem cerca de 46 anos-luz de largura. Isso a tornaria uma remanescente de supernova bastante jovem, talvez com menos de 1000 anos de idade. Mas, se estiver mais distante, ela terá 157 anos-luz de diâmetro, o que pode ter mais de 10.000 anos de idade. Então, qual deles é? É aí que as coisas ficam complicadas. Os cientistas têm modelos que nos dizem como esses restos de supernovas devem se comportar. E uma das coisas mais importantes que eles esperam ver são os raios-x. Mas você deve se lembrar que a Teleios não mostra nada. Não há um único raio-x à vista. Esse é o grande mistério. Como algo que deveria estar brilhando com raios-x pode ser totalmente silencioso? Isso simplesmente não faz sentido e deixa os cientistas bastante confusos. Outra ideia que os cientistas estão considerando é que Teleios pode não ser um remanescente de supernova comum. Em vez disso, pode ser a sobra de um tipo mais raro de explosão chamado de supernova tipo IAX. E essa é muito estranha. Em uma supernova tipo Ia normal, a estrela anã branca se despedaça. Mas em uma supernova tipo IAX, ela não é totalmente destruída. Ela meio que sobrevive, transformando-se em uma estrela zumbi. Ela é danificada, mas continua existindo. Na verdade, isso explicaria muito sobre a aparência e o brilho de Teleios. Mas nesse caso, ele teria de estar muito mais próximo de nós, a apenas cerca de 3.262 anos-luz de distância. Isso também o tornaria muito menor, com cerca de 11 anos-luz de largura. O mais legal aqui é que há realmente uma estrela a essa distância que poderia ser a estrela zumbi que causou tudo isso. Mas, e é um grande mas, quando os cientistas usam outras maneiras para tentar medir a distância de Teleios, nenhum deles concorda que ela possa estar tão perto. Portanto, infelizmente, essa teoria esbarra em uma parede. Além disso, há outra coisa estranha: a forma esférica quase perfeita de Teleios. Isso não é normal. Normalmente, as explosões de supernovas são meio bagunçadas e irregulares. A explosão pode empurrar nuvens de poeira ou gás espacial, ou partes da explosão podem se mover mais rápido do que outras. Eventualmente, a concha que se forma fica toda irregular ou começa a se desfazer. Mas nesse caso, o objeto é quase perfeitamente redondo, como um balão.
Isso é muito raro. A única maneira de algo ficar tão limpo e redondo é se explodisse em uma parte muito vazia do espaço e se expandisse suavemente em todas as direções. Na verdade, isso não é impossível, apenas muito raro. Agora, considerando seu formato único e provavelmente não natural, será que Teleios poderia ser um objeto artificial? Poderia ser uma esfera de Dyson? Trata-se de uma mega estrutura hipotética que poderia circundar completamente uma estrela e coletar toda a sua energia. No início, essa ideia deveria explicar como poderíamos detectar vida extraterrestre inteligente ao perceber a energia que eles usam, em vez de esperar que eles nos enviem uma mensagem. Veja bem, aqui na Terra recebemos apenas uma pequena parte da energia do Sol. Enquanto isso, incríveis 386 bilhões de megawatts estão sendo disparados para o espaço em todas as direções. Para não desperdiçar uma quantidade tão grande de energia, uma civilização poderia construir uma esfera de Dyson, ou, de forma mais realista, um enxame de Dyson, vários painéis solares orbitando a estrela. Isso os ajudaria a capturar cada pedacinho dessa energia para operar seu planeta, tecnologia, sistemas de IA e talvez até mesmo viagens espaciais entre galáxias. Para entender o quão avançada uma espécie construtora de esfera de Dyson teria que ser, os cientistas usam a escala de Kardashev. Ela classifica as civilizações de acordo com a quantidade de energia que podem utilizar. O tipo 1 pode usar toda a energia disponível em seu planeta natal. Spoiler, ainda não chegamos lá. O tipo 2 pode aproveitar toda a energia de sua estrela. Esse é o nível da esfera de Dyson. O tipo 3 pode usar a energia de uma galáxia inteira. Pense em esferas de Dyson ao redor de cada estrela e até mesmo na extração de energia de buracos negros. No momento, a civilização da Terra está classificada no tipo 0,7449. Isso significa que ainda não atingimos o máximo da energia disponível na Terra, incluindo combustíveis fósseis, energias renováveis e energia nuclear. Ainda estamos dando passos de bebê nessa escala cósmica. De qualquer forma, o problema com a teoria de que nosso objeto de formato perfeito poderia ser uma esfera de Dyson é que esse exemplo de tecnologia super avançada emitiria calor. Em outras palavras, haveria radiação infravermelha térmica e o objeto seria excepcionalmente brilhante no infravermelho. Isso poderia ser um sinal de que algo artificial está absorvendo a energia de uma estrela e remitindo-a como calor. Mas os cientistas não encontraram nenhuma assinatura de calor ou algo do gênero ao observar o Teleios. Então, temos a resposta final? Ainda não. Os cientistas analisaram todas as pistas existentes. Quão brilhante é a coisa, quão grande ela parece ser e quão longe ela pode estar, e nenhuma das possibilidades é totalmente perfeita. Cada ideia tem um problema, especialmente o fato de não estarmos observando nenhum raio-x, que deveria estar lá de acordo com as regras usuais. Eles ainda acham que a ideia da supernova regular do tipo IA é a melhor aposta por enquanto, mas não tem 100% de certeza. Simplesmente não há provas suficientes para afirmar com certeza. Portanto, o mistério continua. A equipe diz que precisaremos de observações mais poderosas e detalhadas para realmente descobrir o que aconteceu aqui. Mas, de qualquer forma, se algo como Teleios pode existir, o que mais existe por aí esperando para desafiar tudo o que sabemos sobre o universo? Olha só isso, a Cosmos 482, uma cápsula de alta tecnologia, foi construída para sobreviver até mesmo ao calor mais extremo de outro planeta. Mas algo deu errado, ela nunca conseguiu sair da órbita da Terra. Por mais de 50 anos ela ficou vagando silenciosamente ao redor do planeta, esquecido até agora. Em maio de 2025, a gravidade finalmente o puxou para baixo. Ele está voltando para casa, construído para sobreviver à reentrada e imprevisível o suficiente para cair em qualquer lugar, sem aviso, sem paraquedas. Apenas uma esfera de 1000 libras caindo do céu. Um meteorito feito pelo homem capaz de causar o caos. Em 1972, essa bola de aparência engraçada foi enviada em uma missão rumo a Vênus. Agora, Vênus é como o gêmeo maligno da Terra. É semelhante em tamanho, mas é aí que a semelhança termina. É o planeta mais quente do sistema solar, onde as temperaturas chegam a 460 graus Celsius. Quente o suficiente para derreter chumbo. A pressão atmosférica é cerca de 93 vezes maior do que a da Terra, o que é como estar 914 metros debaixo d'água, e você se sente como se estivesse em um compactador de lixo. E a própria atmosfera é feita de dióxido de carbono, com nuvens que literalmente chovem ácido sulfúrico. Então sim, é muito ruim. No entanto, esperava-se que o Cosmos 482 chegasse lá e aterrissasse. Mas não por muito tempo.
um tipo de missão de reconhecimento com autodestruição. A espaçonave foi projetada para aterrissar e transmitir dados, com sorte por pelo menos alguns minutos, em uma superfície que esmaga, assa e basicamente dissolve qualquer coisa que a toque. Como? Bem, ela veio com escudos térmicos para o mergulho ardente, um mini ar-condicionado para se manter fria por tempo suficiente e uma armadura resistente o bastante para suportar o ambiente brutal de Vênus. Era realmente um cofre reforçado de alta tecnologia construído para uma viagem só de ida. E isso foi no início dos anos 70, veja bem. Fato curioso, até hoje nunca construímos nada que pudesse sobreviver a esse tipo de ambiente. Temos submersíveis em águas profundas que podem suportar uma grande pressão, mas não o calor. Há cápsulas espaciais que podem suportar temperaturas extremas, mas apenas por alguns minutos. Até mesmo as paredes de reatores nucleares, projetadas para suportar grandes pressões, desmoronariam se o ácido chovesse sobre elas sem parar. Agora, uma reviravolta engraçada nessa história é que o pouso em Vênus já foi realizado em 1970. A Venera 7 foi a primeira nave espacial a pousar em outro planeta e transmitir dados para a Terra, sobrevivendo na superfície de Vênus por 23 minutos antes de derreter. Isso provou que o impossível era possível, mas não para a Cosmos 482. Então, o que deu errado com a Cosmos 482? Sempre imaginamos as viagens espaciais como o ato de ligar a espaçonave, fazer o lançamento e pronto. No entanto, não é assim que funciona. Primeiro, com um impulso inicial, você a estaciona na órbita da Terra, como se estivesse entrando na garagem do espaço. Em seguida, vem uma segunda queima, um disparo de motor precisamente cronometrado que empurra a espaçonave para fora da órbita e em direção ao seu destino. A Cosmos 482 chegou à órbita de estacionamento sem problemas, mas algo deu errado no segundo impulso. Nenhum impulso significa nenhuma viagem, portanto, em vez de ir para Vênus, ela ficou presa ao redor da Terra pelos próximos 50 anos. Mas por que algo fica preso em órbita por tanto tempo? Quando algo é lançado ao espaço, não está apenas subindo, também está indo muito rápido para os lados. Se você lançar uma bola de beisebol para cima com força suficiente, ela acabará atingindo o solo. Mas se você pudesse lançá-la com velocidade suficiente e a Terra não estivesse no caminho, ela continuaria caindo ao redor do planeta. É isso que significa orbitar, caindo, mas nunca atingindo o solo. A velocidade de avanço do objeto se equilibra perfeitamente com a gravidade que o puxa para baixo. Para deixar a Terra, uma espaçonave precisa passar por 3 camadas. A primeira é a órbita terrestre baixa, ou LEO, a algumas centenas de quilômetros de altitude. É aqui que os satélites, a estação espacial e toneladas de lixo restantes circulam pelo planeta. A Cosmos nunca passou desse ponto. Se o segundo lançamento tivesse sido bem sucedido, ele teria passado pela órbita terrestre média, onde os satélites GPS navegam. Em seguida, a 35.400 km de distância, está a órbita geoestacionária, o ponto ideal para relatórios meteorológicos e TV. Portanto, agora sabemos como a Cosmos foi parar lá e por que ficou em órbita por tanto tempo na LEO. Mas o que a fez mudar de ideia repentinamente e voltar para trás? Mesmo na LEO, o espaço não está completamente vazio. Ainda há um pouquinho de atmosfera lá em cima, e com o tempo ela age como um freio, desacelerando as coisas apenas o suficiente. Pense naquela bola de beisebol que você arremessou para o lado com velocidade suficiente para orbitar a Terra. Eventualmente ela se tornará mais lenta até o ponto em que a gravidade assumirá o controle. Entretanto, a Terra é protegida com segurança por sua atmosfera. À medida que os objetos caem de volta à Terra, sua velocidade continua aumentando até dezenas de milhares de milhas por hora. Quando você está se movendo tão rápido, o ar o empurra com força. Esse empurrão cria atrito, e o atrito cria calor, muito calor. A superfície dos objetos em queda pode atingir mais de 1.650 graus Celsius, fazendo com que eles derretam, se estilhaçem ou se vaporizem completamente antes mesmo de atingir o solo. É por isso que os cientistas não perdem o sono com pequenos detritos. Pequenos pedaços de satélites antigos, até mesmo ferramentas perdidas durante caminhadas espaciais, caem o tempo todo. Elas queimam como estrelas cadentes. Nós simplesmente nunca os notamos. Agora, uma bola de beisebol se desintegraria instantaneamente. Mas o que dizer de uma bola gigante projetada para suportar a aterrissagem em Vênus? Felizmente, essa história potencialmente horrível é anticlimática porque a Cosmos caiu no Oceano Índico, a oeste de Jakarta, em 10 de maio de 2025. O radar a detectou atravessando o céu, brilhando, quebrando, esquentando, mas ainda intacto o suficiente para chegar até o solo.
E conseguiu, felizmente não em um lugar cheio de gente. No entanto, agora que ela está perdida sob as ondas, estamos livres para especular quão real era o perigo. Ela poderia ter caído em uma área lotada? Com certeza. Se aquela cápsula de 1000 libras tivesse caído sobre uma cidade, poderia ter esmagado telhados, destruído carros, ou pior ainda, ferido alguém gravemente. E não teria havido sirenes ou alertas. A Cosmos 482 foi lançada na década de 1970, muito antes do GPS ou do rastreamento em tempo real. Portanto, não havia nenhum sinal a ser seguido. Não havia um sistema de orientação adequado. Os cientistas só podiam fazer estimativas aproximadas sobre onde ela poderia aterrissar. Portanto, se tivesse caído sobre a Terra, teria se parecido com um meteoro. A história da Cosmos com o K teve um final feliz, mas ela não é a única coisa lá em cima que pode cair. No início de 2025, cerca de 11.700 satélites estavam ativos, mas com cerca de 14.900 em órbita. Isso significa que mais de 3.000 não estão mais operacionais. E o lixo espacial continua se acumulando. Os sistemas de rastreamento espacial monitoram mais de 40.000 objetos maiores que uma bola de softball, como pedaços de satélites antigos e pedaços de foguetes. Os cientistas estimam que haja mais de 1 milhão de fragmentos maiores que 1,27 centímetros e mais de 100 milhões de fragmentos menores ainda flutuando por aí. Esses fragmentos não podem nos ferir na Terra, mas a maior parte deles está em LEO, onde as colisões podem gerar nuvens explosivas de detritos, danificando satélites e estações espaciais. Apenas uma colisão pode desencadear uma reação em cadeia chamada Síndrome de Kessler, em que cada impacto cria mais detritos, levando a mais colisões, até que a órbita da Terra se transforme em um clássico de demolição. Você se lembra do filme Gravidade? Sim, é isso mesmo. E sim, as coisas maiores do LEO caem. O Cosmos 482 não foi o primeiro objeto espacial a ser desintegrado. Em 2016, a Estação Espacial Tiangong-1 perdeu contato e caiu de volta à Terra 2 anos depois, queimando sobre o Pacífico. Em 2001, a famosa Estação Mir foi derrubada intencionalmente. E antes disso, em 1991, a Salyut 7, outra estação espacial, foi desorbitada inesperadamente. A estação de 40 toneladas se desintegrou na reentrada e as partes que sobreviveram se espalharam pela Argentina. Entre outros, em 1979, o Skylab da NASA, a primeira estação espacial americana, caiu de volta à Terra com controle apenas parcial. Pedaços dela choveram por toda a Austrália Ocidental. Alguns jornais até ofereceram recompensas em dinheiro para quem encontrasse um pedaço. Portanto, já vimos isso acontecer antes. A Cosmos foi apenas o lembrete mais recente. Mas a NASA e outras agências espaciais pensam nesse problema, e a maioria das espaçonaves modernas projetadas para retornar tem paraquedas, escudos térmicos e sistemas de segurança integrados para guiá-las para casa. Mas satélites que não estão funcionando e lixo velho, eles ainda estão lá em cima. Da próxima vez, um objeto espacial pode não aterrissar com segurança no oceano. Ele pode cair no seu telhado enquanto você assiste a um vídeo do incrível. Mas não se preocupe. Os astrônomos detectaram cerca de 12 de explosões misteriosas no espaço, e ninguém sabe realmente o que são ou por que estão acontecendo. No momento, elas ocorrem a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância. Mas e se um dia se aproximarem muito mais do nosso planeta? Tudo começou em 2018. Um dia, os telescópios viram um boom gigante muito distante no espaço. Essa explosão foi incrivelmente brilhante, cerca de 100 vezes mais do que a explosão de uma estrela normal chamada de supernova, que em geral leva semanas ou até meses para desaparecer. Mas essa passou de kabum para puff, sumiu em apenas alguns dias. Ela ficou extremamente quente e enorme, aproximadamente do tamanho de todo o nosso sistema solar, e depois desapareceu como se nunca tivesse acontecido. Os cientistas ficaram muito confusos. Eles batizaram a explosão de A Vaca, porque seu nome oficial era muito longo e nada empolgante. Desde então, os astrônomos têm procurado mais dessas explosões estranhas. E de fato encontraram mais algumas e também lhes deram nomes estranhos de animais. Foi assim que obtivemos o Koala em 2018, o Camelo em 2020, o Demônio da Tasmânia em 2022 e o Tentilhão ou o Cervo em 2023.
Todos fazem parte de um estranho grupo chamado LFBOTs, que significa transientes ópticos azuis rápidos e luminosos, na tradução. Luminosos significa que são super brilhantes, rápidos porque aparecem e desaparecem muito rapidamente. A cor azul resulta de sua temperatura, são muito quentes, cerca de 40.000 graus Celsius, e transientes ópticos indica que aparecem na luz visível e não permanecem por muito tempo. Mesmo agora, os cientistas ainda estão coçando a cabeça, tentando descobrir o que está causando esses bizarros flashes espaciais. É como se o universo estivesse jogando um jogo misterioso e ninguém conhece as regras ainda. No início pensava-se que essas explosões espaciais eram supernovas fracassadas. É quando uma estrela tenta explodir, mas em vez disso entra em colapso sobre si mesma, como um balão estourando para dentro. Isso pode criar um buraco negro no meio que comerá a estrela de dentro para fora. Mas, recentemente, surgiu uma nova teoria, que é ainda mais legal e assustadora. Ela tem a ver com buracos negros, sobras super esmagadas de estrelas que explodiram. Eles são tão poderosos que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras e chegar muito perto. É por isso que são totalmente escuros e impossíveis de serem vistos diretamente. Agora, alguns especialistas espaciais acham que buracos negros desconhecidos, nem muito grandes nem muito pequenos, podem estar puxando estrelas que se aproximam demais, o que produz essas explosões. Eles são chamados de buracos negros de massa intermediária, e ninguém ainda viu um deles. São como os maiores mistérios do espaço, e nós tentaremos resolvê-los em alguns minutos. Mas antes disso, você precisa saber que um novo LFBOT apareceu no espaço. Ele foi visto por um telescópio em Liverpool e atualmente é chamado de AT 2024 WPP. Sim, os astrônomos ainda não escolheram um nome de animal, mas estão pensando talvez em Avespa. O que você acha dessa escolha? Compartilhe nos comentários. Um deles tem certeza de que este é o melhor desde a vaca. A mais recente explosão espacial é super interessante e extremamente brilhante, como eu. Talvez a mais brilhante desde que toda essa coisa de LFBOT começou em 2018. Essa nova explosão Vespa também não se parece com uma supernova fracassada, e ainda assim os cientistas estão verificando todos os dados só para ter certeza. Agora, eles sabem que os buracos negros de tamanho médio que poderiam causar as explosões devem existir em algum lugar. É como saber que uma criatura secreta pode estar se escondendo no espaço, mas ninguém ainda tirou uma foto dela. Alguns especialistas acham que essa ideia é a mais empolgante e que ela pode até ajudar a explicar a matéria escura, um dos maiores mistérios de todo o universo. Seja qual for a verdade, uma descoberta recente pode lançar luz sobre a existência de buracos negros de tamanho médio. O fato é que, quando se trata desses monstros, o espaço tem alguns tamanhos diferentes: pequeno, super grande e algo no meio. Os pequenos são conhecidos como os de massa estelar e são cerca de 5 a 50 vezes mais pesados que o nosso Sol. Os gigantes são os supermassivos. São milhões ou até bilhões de vezes mais pesados que o Sol e geralmente ficam no meio das galáxias. E há um tipo misterioso no meio, o de massa intermediária. Esse é como o elo perdido dos buracos negros. Os cientistas têm certeza de que ele deve existir, mas não sabemos quase nada a respeito dele. Por exemplo, de onde vem, como cresce ou de que é feito. Boas notícias! Esse mistério pode finalmente estar sendo resolvido. Graças a vários novos estudos, os astrônomos agora têm algumas pistas novas e empolgantes. Pesquisadores descobriram ondas no espaço chamadas de gravitacionais que parecem vir de buracos negros que se chocam uns contra os outros. E não são de um tipo qualquer, mas aqueles que são de 100 a 300 vezes mais pesados que o Sol, o que pode significar que são os misteriosos de tamanho médio. Além disso, essas são as maiores colisões de buracos negros que já registramos na Terra. Esses carinhas são como fósseis espaciais, pistas históricas super antigas. E os recém-descobertos poderiam nos contar sobre as primeiras estrelas que iluminaram o universo. O problema está no fato de que nossas ferramentas na Terra, como o LIGO, sigla para Laser Interferometer, Gravitational Wave Observatory, captam apenas um pequeno momento deles se chocando. Literalmente apenas uma fração de segundo. Isso torna difícil descobrir de onde vêm os de tamanho médio. Portanto, os cientistas têm um novo plano. Um laboratório científico está se preparando para uma futura missão espacial chamada LISA, abreviação de Laser Interferometer Space Antenna. Trata-se de um projeto espacial interessante da NASA e da Agência Espacial Europeia que será lançado no final da década de 2030. A LISA flutuará no espaço e será capaz de captar toda a história das colisões de buracos negros, não apenas o boom final. Ela os rastreará anos antes de se chocarem uns com os outros, e se tudo der certo, poderemos finalmente descobrir de onde vêm esses misteriosos carinhas e aprender ainda mais sobre como nosso universo começou.
Você deve estar se perguntando como a LISA fará isso. Lembra que falamos sobre as ondulações que atravessam o espaço, chamadas de ondas gravitacionais? Os buracos negros que se chocam uns contra os outros podem emiti-las. Bem, a LISA está sendo construída para ouvi-las. Ela flutuará no espaço e procurará todos os tipos de abalos cósmicos, não apenas os enormes, mas também os buracos negros menores que giram em torno dos gigantes. Por que as ondas gravitacionais são importantes? Muitas coisas espaciais são escuras demais para serem vistas com telescópios comuns, pois não emitem luz alguma. Mas as ondas gravitacionais não se importam com a luz. Elas atravessam tudo, nos contando sobre os segredos escondidos nas partes escuras do universo. Ao estudá-las, os cientistas esperam aprender sobre coisas que nunca vimos antes, como buracos negros, ou o que realmente aconteceu no início do universo, e talvez até mesmo o que ainda não sabemos se existe. A LISA nos ajudará a descobrir como o universo começou, como ele está mudando e do que é feito. Voltando às colisões de buracos negros, encontrá-las não é fácil, mas os pesquisadores chegaram a uma solução inteligente. Estão usando a inteligência artificial para garantir que os sinais do espaço não sejam prejudicados por ruídos da Terra ou das próprias máquinas. Esse trabalho fez parte de um projeto voltado para a combinação de IA com ciência espacial. Os cientistas estão cada vez mais confiantes de que os buracos negros de massa intermediária, aqueles que estão entre os pequenos e os supermassivos, são reais. E que podem ser algumas das coisas mais interessantes que podemos estudar usando ondas gravitacionais, tanto da Terra quanto do espaço. O próximo grande passo? Olhar para a Lua. Futuros detectores colocados na superfície lunar poderiam ser ainda melhores na captura de certos tipos de ondas espaciais, especialmente aquelas que as máquinas baseadas na Terra poderiam não captar. Isso ajudaria os cientistas a descobrir onde esses buracos negros se encontram no espaço. Além dessa pesquisa, os astrônomos também estão planejando a exploração humana da Lua e estão ajudando a NASA a escolher os melhores locais para futuras missões, concentrando-se em grandes objetivos científicos, como física solar, clima espacial e como o universo funciona. Esse é um momento muito empolgante não apenas para estudar buracos negros, mas também para conectar a exploração espacial e a ciência. Tem alguma coisa acontecendo dentro da Lua, algo que ninguém esperava. Não é uma mudança dramática que você veria do lado de fora, mas no fundo, onde as coisas parecem congeladas no tempo, os cientistas descobriram uma camada oculta do que você só poderia chamar de gosma lunar. Você se lembra das lições escolares sobre a crosta, o manto e o núcleo? Assim como a Terra, a Lua é feita de camadas, crosta, manto e núcleo. Entretanto, o núcleo da Lua é muito menor do que o nosso. O núcleo da Terra é enorme. Ele representa cerca de 1/3 de toda a massa do nosso planeta. O núcleo da Lua representa apenas cerca de 1 a 2% de sua massa, e seu diâmetro é cerca de 1/5 do diâmetro da própria Lua. Ele é cercado por um manto duro e rochoso. Mas acontece que, entre essas duas camadas, há uma misteriosa camada de gosma, e ela é muito mais importante do que você imagina. A camada é macia e parcialmente derretida, que vai e vem como as marés em nossos oceanos. Ela sobe e desce, esticando e mudando como se estivesse viva. Seu movimento não é caótico, mas sutil e regular. Sempre soubemos que a Lua influencia nossos mares e oceanos, causando marés com sua gravidade. Mas acontece que nós a influenciamos de volta. O oceano de gosma reage à dança gravitacional entre a Terra e o Sol. Além disso, a camada fundida poderia ser feita de ilmenita, um mineral muito intrigante. A ilmenita é rica em titânio, um metal forte e leve que nós realmente amamos aqui na Terra. O titânio é usado em tudo, desde peças de avião e naves espaciais até dispositivos médicos, até mesmo em itens do cotidiano como bicicletas e laptops. Tudo isso porque ele é incrivelmente forte e muito resistente à corrosão e ao calor. Portanto, se a Lua tiver uma camada fundida rica em ilmenita, isso seria fantástico. Os astrônomos já estão planejando bases lunares, e se tivéssemos um material para construir estruturas, espaçonaves ou até mesmo ferramentas para os astronautas ali mesmo, isso mudaria tudo. Caso contrário, precisaríamos transportar materiais da Terra, o que é extremamente caro. Esse é o nosso primeiro sinal tangível de que a Lua não é apenas uma rocha fria e chata. Em vez disso, ela é dinâmica, viva e respirando, com forças em movimento sobre sua superfície. A NASA usou novas ferramentas especiais para descobrir esse fato: o Gravity Recovery and Interior Laboratory e o Lunar Reconnaissance Orbiter.
Ambas as missões espaciais foram projetadas para estudar a Lua, mas não se limitam a observar a superfície como um telescópio. Em vez disso, ajudam a medir coisas que não podemos ver com nossos olhos, como a gravidade da Lua e como ela muda com o tempo. O Grail enviou 2 pequenas espaçonaves ao redor da Lua, chamadas Ebb e Flow. Inteligente. A ideia era que essas espaçonaves voassem próximas uma da outra e medissem pequenas diferenças na gravidade da Lua à medida que avançavam. É como se elas estivessem sentindo a atração invisível da Lua em lugares diferentes. Se a gravidade da Lua fosse mais forte em um ponto, as espaçonaves se aproximavam, e se fosse mais fraca, elas se afastavam. Isso ajuda os cientistas a entender o que está acontecendo dentro da Lua, mesmo que eles não possam realmente ir até lá. E a espaçonave colidiu intencionalmente com a Lua em dezembro de 2012 para encerrar a missão. O Lunar Reconnaissance Orbiter é um pouco diferente. Ele tira fotos lunares super detalhadas e coleta outras informações importantes sobre sua superfície. Ao combinar as informações do Grail e do LRO, foi possível encontrar essa camada de gosma. Mas essa descoberta, na verdade, desafia tudo o que achávamos que sabíamos sobre a geologia lunar. Como essa camada fundida foi parar lá? Há quanto tempo ela existe? E talvez ainda mais fascinante, como ela se manteve quente por milhões de anos? Essas são perguntas de $1 milhão. O núcleo da Lua gera calor, assim como o nosso, mas não é tão fácil quanto dizer: o calor do núcleo provavelmente o mantém quente e derretido. Primeiro, o núcleo da Lua é muito menor e menos ativo do que o da Terra, o que significa que produz muito menos calor. Além disso, a Lua é muito mais fria do que a Terra em geral. Falando em temperaturas, é claro. Com as temperaturas caindo para menos 130 graus Celsius na superfície, como essa camada interna poderia ainda permanecer nesse estado fluido? Isso ainda é um mistério. De qualquer forma, essa gosma poderia de fato explicar muitas coisas sobre a Lua. Por exemplo, os astrônomos estavam explorando os terremotos lunares e como eles acontecem. Agora eles acham que pode ser essa camada semifundida se deslocando e se movendo sob a superfície. Além da própria Lua, ela também nos diz mais sobre outros corpos celestes. Se a Lua, algo que consideramos basicamente uma enorme rocha estática, tem uma vida tão dramática, o que dizer de outros planetas, luas ou asteroides? Será que eles também poderiam esconder movimentos semelhantes sob suas superfícies? Podemos até entender melhor nosso próprio planeta, aprender mais sobre como funcionam as marés e coisas semelhantes. Há tantas descobertas incríveis que estamos fazendo na Lua. Recentemente, encontramos algumas coisas incríveis sob a superfície. Cavernas enormes, escondidas por milhões de anos. Há mais de 50 anos, os cientistas suspeitam que a superfície da Lua esteja repleta de túneis e cavernas subterrâneas. Eles são conhecidos como tubos de lava, pois foram formados por lava. Há milhões de anos, a Lua era bastante instável. Ela passou por alguma atividade vulcânica, causando erupções. Quando um vulcão entra em erupção, a lava pode fluir pela superfície. À medida que a camada externa da lava esfria e endurece, ela forma um teto sólido de material escuro. É isso, de fato, que são as famosas manchas escuras na Lua, restos escuros e endurecidos de lava antiga. Mas a lava quente e derretida continua a fluir pelo centro. Quando a erupção termina e a lava é drenada, o que resta é um túnel vazio e oco, portanto, um tubo de lava. Na Terra, vemos tubos de lava em lugares como o Havaí ou a Islândia, onde a atividade vulcânica criou túneis subterrâneos semelhantes. A mesma coisa aconteceu na Lua há bilhões de anos, embora eles sejam muito mais malucos do que os nossos. De fato, acredita-se que os tubos de lava lunares sejam agora alguns dos maiores e mais longos de todo o sistema solar. Uma dessas cavernas foi descoberta sob o famoso Mare Tranquillitatis, o local onde a Apollo 11 aterrissou pela primeira vez. E ela tem pelo menos 104 metros de profundidade. E todos esses sistemas de cavernas permaneceram escondidos logo abaixo da superfície, intocados por milhões de anos. Somente agora eles finalmente conseguiram provar sua existência. Cientistas da Universidade de Trento, na Itália, os encontraram usando tecnologia especial de radar e métodos avançados de computação. Essas técnicas permitem que você veja o subsolo enviando ondas de radar. As ondas retornam e dão pistas sobre o que está escondido embaixo. Ao analisar a maneira como essas ondas são refletidas, os pesquisadores puderam detectar a forma e o tamanho das cavernas escondidas.
A melhor coisa sobre essa descoberta é que poderíamos construir todas as nossas bases lá. Essas cavernas protegem contra radiação, ventos fortes e meteoroides. A NASA até encontrou evidências de que algumas dessas cavernas permanecem a uma temperatura constante de 17 graus Celsius. Isso é muito aconchegante para a Lua. E além disso, pode até haver água lá. Portanto, os seres humanos poderiam se abrigar dentro desses túneis naturais e construir colônias inteiras na Lua. E eu sei o que você está pensando. Será que monstros lunares inesperados podem se esconder nas profundezas dessas cavernas? Bem, com certeza há um enorme potencial para explorar essas cavernas e encontrar coisas incríveis. Mas mesmo que consigamos encontrar um milagre, como vida pequena ou organismos microbianos, há 99% de chance de que não haja animais ou monstros reais. Seria simplesmente impossível que eles se desenvolvessem em tais condições. Mas isso daria um ótimo filme de terror. Os pesquisadores querem enviar robôs ou drones para explorar os túneis primeiro e depois verificar se eles são seguros o suficiente para os seres humanos. E não são apenas os Estados Unidos que estão participando da ação. A China também está investigando a possibilidade de usar essas cavernas lunares para uma futura base, mostrando que a corrida para explorar e colonizar a Lua está esquentando. Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o quarto país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão. Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio. Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos.
Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim. Logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua. Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre. Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu 2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar. Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a bacia do Polo Sul Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre 1/4 da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento. Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava.
Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Acredita-se há muito tempo que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto sofrido pela Terra. Um corpo celeste do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta. Os detritos resultantes então se uniram em uma bola apertada, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma pergunta que tem incomodado os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais. Então por que a Lua tem tanto metal em seu solo? As pesquisas mais recentes basicamente jogam essa teoria principal pela janela. Então, novamente, não sabemos nada sobre como a nossa vizinha mais próxima se formou. Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições, porque não há oxigênio. Ele simplesmente não pode enferrujar. Mas há alguns anos, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar, pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio que chegou à rocha sem vida pode ser oriundo do nosso próprio planeta. Na ausência de atmosfera, os ventos solares batem na Lua incansavelmente e nada pode detê-los. Essas explosões podem tirar um pouco de oxigênio das camadas superiores da atmosfera terrestre e o carregar até a Lua. As moléculas então descansam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria por que os metais não são oxidados nas partes baixas, especialmente sob a superfície do satélite. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida para o nosso planeta por cometas gelados e asteroides, que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas a substância líquida, graças à qual agora conseguimos viver. Mas há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há muita matéria orgânica e, sob condições específicas, poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Pesquisadores realizaram um experimento no qual aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra, não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também vindo do espaço sideral. As mudanças climáticas que estamos testemunhando provavelmente fazem parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, criaram um padrão nas variações climáticas do nosso planeta, e elas parecem estações extremamente longas. Às vezes, essas estações podem durar milhões de anos, e todas estão relacionadas à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas predominantes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, já que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, aumentando o efeito estufa, empurraram o estado climático para o Warm House muito mais rápido do que seria o esperado. Quando finalmente chegar, a temperatura geral na Terra subirá para valores tropicais, algo que o planeta não vê há mais de 50 milhões de anos. Que hora para estar vivo! De volta à Lua agora. Você pode vê-la em lugares diferentes, em tamanhos diferentes e até mesmo em cores diferentes todas as noites. O tamanho e a localização são muito fáceis de explicar. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do Sol, vemos a Lua viajando ao redor do céu noturno e mais perto ou mais longe do nosso planeta. Já o que a torna amarelo brilhante hoje à noite e ameaçadoramente vermelho escuro amanhã é uma coisa mais complexa. A cor natural da Lua vista de fora da atmosfera terrestre é cinza acastanhado. Da superfície do nosso planeta, no entanto, pode variar muito. Quando vista logo acima de nossas cabeças, geralmente parece brilhante e quase branca, porque sua luz refletida passa por uma camada relativamente fina da atmosfera. Quase nada bloqueia e refrata o brilho, por isso é muito clara. A Lua pode parecer amarela, laranja ou até vermelha quando vista logo acima do horizonte. O efeito é semelhante ao que acontece ao nascer ou ao pôr do Sol. Quando o Sol parece estar vermelho, a luz percorre um caminho muito mais longo para alcançar seus olhos a partir desse local, e grande parte do azul de seu espectro de cores se perde. Isso deixa a cor da luz muito mais quente. Nosso satélite natural também pode parecer azul, e a razão para isso é a presença de partículas finas no ar. Elas refratam a luz
Então a Lua nunca é do jeito que parece fora da atmosfera, mas quando essas partículas são maiores do que o habitual, elas deixam a cor azulada. Finalmente, há uma ocasião extremamente rara em que a Lua pode parecer roxa. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas os astrônomos acreditam que deve ser uma combinação da atmosfera, partículas de poeira e talvez outra coisa. Não há uma explicação clara. Terremotos lunares não são uma coisa de ficção científica. Eles não ocorrem com tanta frequência quanto em nosso planeta, e quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo, mas observações mais recentes mostraram que ainda tem terremotos fracos de tempos em tempos. Você provavelmente nem seria capaz de senti-los se estivesse na superfície de Marte, mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão acontecendo sob a paisagem vermelha e empoeirada. Não existe lado escuro na Lua. Nosso satélite tem acoplamento por maré com a Terra, o que significa que sempre está com o mesmo lado virado para nós, enquanto o outro sempre está fora da vista. O Sol está muito mais longe de nós do que a Lua, e nós dois estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e o outro de cada vez. Isso significa que a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, um de cada vez. Só que não podemos ver isso de onde estamos. Todos os anos, a Lua está se afastando da Terra, devido à interação entre a força gravitacional da Lua e dos nossos oceanos. Ela se move a cerca de 4 centímetros de distância a cada ano, o que significa que em 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais longe da Terra do que está agora. O número não é acidental. Esse é o momento em que os eclipses solares totais deixarão de acontecer. Existe água na Lua, não poças ou lagos, mas grãos de gelo de água existem em partes permanentemente sombreadas perto dos polos lunares. Os cientistas acreditam que a água entrou na Lua há muito tempo, durante um período em que tanto a Lua quanto a Terra eram constantemente atingidas por asteroides e cometas, aqueles que contêm gelo de água. Esse processo pode até ter nos ajudado a obter nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água gelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividade vulcânica. O mesmo pode ter acontecido em nosso planeta também. Para aqueles de vocês que pensam que a Terra só tem uma Lua, saibam que tem outros 2 asteroides em órbitas orbitais com o nosso planeta. O primeiro realmente não circula ao redor da Terra, mas tem algo parecido com uma órbita sincronizada com o planeta. É por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto, na realidade, tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. A Lua tem seu próprio fuso horário, chamado hora padrão lunar. O tempo é diferente na Lua, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto o nosso mês. Os dias receberam nomes de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou na Lua, em 1969. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. A espessura média é de cerca de 50 quilômetros, mas há áreas muito mais finas e muito mais espessas. Isso às vezes se deve a crateras encontradas em toda a superfície, e também a grandes tubos ocos embaixo. Um orbitador lunar encontrou um desses tubos há vários anos, e é bastante enorme. Embora a forma do tubo seja irregular, ele poderia engolir um campo de futebol inteiro. Os cientistas ainda não têm certeza do que poderiam encontrar em suas profundezas. Pode ser um sistema de túneis ou alguma maravilha geológica. A explicação mais popular para isso é que é um tubo de lava, como também podem ser encontrados na Terra. Quando um fluxo de lava esfria, ele recebe uma crosta dura que mais tarde engrossa e cria um telhado sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. A Lua está enferrujando, e é provável que isso esteja acontecendo por causa da Terra. Você poderia dizer que, como elas estão a mais de 370 mil quilômetros de distância, dificilmente podem influenciar diretamente uma outra dessa forma. Mas elas realmente têm uma conexão especial. A Lua também afeta nosso planeta natal, e você pode ver isso ao observar as marés oceânicas. À medida que a Terra gira, a força gravitacional da Lua puxa a água para o lado mais próximo da Terra. Isso cria uma protuberância.
Ao mesmo tempo, outra protuberância se forma no lado oposto porque nosso planeta gira. Isso causa uma força centrífuga. E então, o planeta continua a girar sob essas protuberâncias, razão pela qual temos 2 marés baixas e 2 marés altas todos os dias. Além disso, a Lua oscila de vez em quando, inclina-se mais ou menos e causa mudanças nas marés oceânicas. E, em contrapartida, a atmosfera da Terra está enferrujando nosso satélite. Ferrugem é aquela substância avermelhada que você vê em portões ou pregos velhos. Ah, e você conhece os penhascos Vermilion e o Grand Canyon? Eles também têm essa cor vermelha específica, graças ao ferro enferrujado nas rochas. Ele se forma quando o ferro reage com oxigênio e água. A ferrugem é comum até mesmo em Marte. A cor característica do planeta vem da ferrugem, que está lá há muito tempo. Foi assim que o planeta vermelho ganhou seu apelido em primeiro lugar. Normalmente, não se diria que a Lua é um lugar que enferruja tão facilmente, pois é seca e não tem uma atmosfera. Mas uma espaçonave estudou a Lua em 2008 e detectou espectros, comprimentos de onda da luz, que refletiam em diferentes superfícies da Lua. Por isso, ela pôde analisar melhor a superfície lunar. Os dados que ela trouxe mostraram que os polos lunares tinham composições diferentes das do restante da Lua. Eles tinham rochas que continham muita hematita. Esse é um tipo específico de óxido de ferro, ou simplesmente ferrugem. Ninguém esperava isso porque não deveria haver tanta ferrugem na Lua, considerando as condições de lá. Mas sabemos que há um pouco de água na superfície do nosso satélite. É por isso que surgiram algumas novas teorias sobre diferentes minerais que a Lua poderia estar escondendo. É possível que eles tenham se formado porque a água reagiu com as rochas. Para que o ferro adquira essa tonalidade enferrujada, ele precisa de algo que chamamos de oxidante. Essa é uma molécula que remove os elétrons de materiais como o ferro, como o oxigênio. Mas o vento solar continua atingindo a Lua o tempo todo e traz consigo o hidrogênio. E o hidrogênio tem o efeito oposto. Ele fornece elétrons a outras moléculas. A Terra tem seu escudo contra o vento solar, é o nosso campo magnético, mas a Lua não tem essa proteção e, por isso, a ferrugem não deveria se formar em sua superfície. Mas esse processo ainda acontece e pode ser culpa da Terra. A Lua em si não tem uma atmosfera que possa fornecer oxigênio suficiente para o ferro enferrujar. Mas aparentemente, nosso planeta é generoso o suficiente para doar parte de sua própria atmosfera. O oxigênio da nossa atmosfera percorre todo o caminho até a Lua, seguindo algo chamado magnetotail. Trata-se de uma longa extensão do campo magnético da Terra, que pode alcançar o lado mais próximo da Lua. É exatamente aí que a maior parte da hematita foi encontrada. E durante a lua cheia, o magnetotail bloqueia 99% do vento solar, que normalmente influenciaria mais a Lua. É como se houvesse uma cortina temporária sobre sua superfície, o que dá tempo suficiente para a formação da ferrugem. Mas ainda há uma coisa importante necessária para o aparecimento da ferrugem: a água. Não é fácil encontrar a água se você decidir fazer uma caminhada pela Lua. A maior parte dela está congelada e escondida em áreas que sempre permanecem em sombras frias. Esses pontos estão muito distantes de onde a maior parte da hematita foi descoberta, por isso é difícil dizer como a água chegou lá. Mas há uma ideia interessante. Todas essas partículas de poeira que atingem a Lua podem estar liberando moléculas livres de água que estão presas na camada superficial do satélite. É assim que a água acaba se misturando com o ferro. Não sabemos exatamente em que consistem essas partículas de poeira. Elas podem estar carregando um pouco de água também. Quando atingem a superfície lunar, isso pode gerar calor, o que aumenta o processo de oxidação, formando mais ferrugem. Portanto, nosso planeta faz certas coisas que alteram a Lua, mas os humanos fazem o mesmo. Uma sonda que aterrissou na superfície lunar em 1949 foi o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a Lua. Foi também nessa época que começamos a alterar a Lua de maneiras imprevisíveis. Os cientistas chamam isso de antropoceno lunar. É como uma analogia com o antropoceno da Terra, um período em que a atividade humana causou um grande impacto no planeta. Não é como se pudéssemos escolher um determinado ponto de partida quando essa atividade começou. Mas agora sabemos que as coisas que fizemos ao longo da história de nossa existência realmente mudaram o ambiente de nosso planeta natal. Ainda não há pessoas vivendo na Lua, mas já deixamos alguns rastros por lá.
Depois que os humanos chegaram à Lua, tivemos muitas missões lá. Deixamos algumas espaçonaves e bandeiras, movemos o solo lunar, trouxemos bolas de golfe, equipamentos científicos e até mesmo alguns dejetos humanos. Planos para o futuro? Enviar mais missões para lá e até mesmo criar uma infraestrutura onde alguns de nós poderiam viver, estudar os recursos da Lua e enviá-los de volta à Terra. É por isso que é importante falar sobre o antropoceno lunar para nos lembrarmos de que precisamos ser responsáveis e cuidar de nosso patrimônio. Muitas pessoas estão confusas sobre por que às vezes vemos a Lua durante o dia. Algumas até acreditam que há algo novo que não acontecia antes, especialmente depois que começaram a compartilhar uma imagem de baixa resolução do que parece ser uma lua cheia no meio do dia. Alguns têm ideias bastante incomuns de que o Sol também não tem a mesma cor de antes. Supostamente, ele costumava ser mais amarelo. O Sol não mudou de cor, ele continua azul esverdeado. Mas é possível que o víssemos mais amarelo quando éramos mais jovens, porque antes a poluição não era tão ruim. E com relação à Lua, podemos vê-la tanto à noite quanto durante o dia. Ela é mais brilhante à noite porque não há luz vinda do Sol. Mas não é que ela vá a lugar algum durante o dia, ela ainda está lá, mas não a vemos durante a fase de lua nova. Isso dura alguns dias e durante esse período, a Lua se aproxima bastante do Sol. A luz dispersa vinda do Sol torna nosso satélite menos visível para nós. Por falar em fases da Lua, é fácil reconhecê-las quando você sabe em que deve prestar atenção. Primeiro, há a Lua Negra, que pode significar algumas coisas. Uma definição diz que ela ocorre quando temos 2 luas novas em um mês. Outra afirma que a Lua Negra ocorre quando não há lua nova em um mês. E isso só acontece em fevereiro. A Lua Azul não é chamada assim por causa da cor. É a terceira lua cheia, uma estação que tem 4 luas cheias. E uma superlua ocorre quando a lua cheia coincide com a maior aproximação da Lua com a Terra em sua órbita elíptica. É por isso que ela parece maior do que o normal. Às vezes, você pode olhar para o céu noturno e ver uma esfera assustadoramente vermelha lá em cima. Não se trata de sinais de que nos dizem que o fim do mundo está chegando ou que lobisomens estão vagando por aí. Mas sim, a lua de sangue é uma boa inspiração para histórias como essa. Na realidade, é apenas um evento astronômico quando o nosso planeta projeta uma sombra avermelhada na Lua. E isso acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, o que é chamado de eclipse lunar total. O pequeno companheiro da Terra capta um pouco da luz vermelha que vem da nossa atmosfera. É por isso que você vê essa cor específica. Bem, parece que os buracos negros podem não ser tão esquivos quanto pensávamos. Eles podem estar escondidos dentro das estrelas. Nesse caso, a massa extra de algumas dessas lanternas espaciais poderia explicar efeitos gravitacionais estranhos no universo. Anteriormente, a matéria escura era a causa desses fenômenos. Os buracos negros de que estou falando podem ser aqueles pequeninos que surgiram no início dos tempos, quando o universo era apenas um bebê. E eles ainda podem estar à espreita no coração de estrelas gigantes. Uma equipe de cientistas afirma que a ideia pode ser bastante plausível. Os astrônomos poderiam detectar esses buracos negros aprisionados por meio das vibrações que eles produzem nas superfícies de suas estrelas. E se houver muitos deles no cosmos, podem funcionar como a própria matéria escura que mantém o universo unido. Quase todo buraco negro já foi uma estrela maciça que entrou em colapso sobre si mesma e se tornou incrivelmente densa. Os buracos negros exercem uma imensa atração gravitacional. Nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. As pessoas geralmente pensam que eles funcionam como vácuos, puxando o espaço para dentro. Mas não é o caso. Esses gigantes só podem engolir coisas que estejam extremamente próximas, geralmente objetos espaciais que se aventuram em seu horizonte de eventos. Esse é o ponto de não retorno. Quando você cruza essa fronteira, não há como escapar. Em 1971, o renomado físico Stephen Hawking sugeriu outra origem para os buracos negros. Se pegássemos a espessa sopa de partículas que surgiu momentos após o Big Bang e o nascimento do universo, certamente encontraríamos alguns pontos densos o suficiente para entrar em colapso e criar esses monstros. Estes receberam o nome de buracos negros primordiais e podem variar em tamanho, desde microscópicos até gigantescos. Se fossem suficientemente difundidos e numerosos, os primordiais poderiam atuar como matéria escura, unindo o cosmo com sua enorme gravidade. E acredita-se que a matéria escura representa 85% de toda a matéria do universo. Então, qual é o problema?
Os astrônomos têm procurado por buracos primordiais em busca de flashes que ocorreriam quando eles passassem na frente de objetos distantes e brilhantes, ampliando sua luz como uma lente. Mas ainda não encontraram um sequer. Por outro lado, se um deles fosse pequeno o suficiente, com uma massa como a de um asteroide e um diâmetro tão minúsculo quanto o de um átomo de hidrogênio, os flashes não seriam brilhantes o suficiente para serem detectados por essas pesquisas. Em seguida, a equipe que pesquisava o fenômeno decidiu considerar as consequências de um universo em que a matéria escura fosse feita inteiramente de minúsculos buracos negros. Eles concluíram que um desses poderia estar atravessando o sistema solar a qualquer momento. Alguns poderiam ocasionalmente ficar presos em nuvens de gás que dão origem a novas estrelas, terminando em seus centros. O próximo passo dos pesquisadores foi construir um modelo de um buraco negro existente no núcleo de uma estrela, onde os átomos de hidrogênio sofrem fusão e produzem luz e calor. A princípio não viram nada de anormal. Mesmo um núcleo estelar superdenso é, em sua maior parte, espaço vazio, e não seria fácil para um buraco negro microscópico encontrar matéria para consumir ali. É por isso que seu crescimento seria incrivelmente lento. Pode levar mais tempo do que o tempo de vida do universo para que esse minúsculo carinha se alimente de uma estrela. Mas e se um maior, tão grande quanto o planeta anão Plutão ou o asteroide Ceres, aparecesse no centro de uma estrela? Então ele ficaria maior em uma questão de algumas centenas de milhões de anos. O material continuaria espiralando em direção ao buraco negro, criando um disco que se aqueceria devido ao atrito, emitindo radiação. Quando ele atingisse o tamanho da Terra, começaria a emitir ainda mais radiação, brilhando de forma extremamente intensa. Também estaria agitando o núcleo da estrela, que se transformaria em um objeto movido a buraco negro, em vez de movido à fusão. Essas entidades foram apelidadas de estrelas de Hawking. Para esfriar, o exterior de uma delas formaria uma gigante vermelha. É nisso que o nosso Sol provavelmente se transformará à medida que envelhecer. Mas uma gigante vermelha com um buraco negro primordial em seu centro seria mais fria do que uma estrela que atingiu esse estágio por meios normais. Esse tipo é conhecido como retardatária vermelha. Para descobrir se ela realmente abriga um buraco negro, os astrônomos talvez precisem sintonizar as frequências nas quais as estrelas vibram. Como uma de Hawking afetaria principalmente o interior da estrela em vez de suas camadas superiores, haveria uma vibração com uma determinada combinação de frequências. As ondas criadas no processo poderiam ser detectadas na forma como a luz da estrela pulsaria e latejaria. Portanto, tudo o que os cientistas precisam fazer agora é estudar as retardatárias vermelhas já conhecidas e descobrir se alguma delas apresenta as vibrações características de um buraco negro. Devemos nos preocupar com o Sol? Como a nossa estrela ainda não atingiu o estágio de gigante vermelha, não podemos saber se ela se transformará em uma retardatária vermelha e fria. O que sabemos, no entanto, é que o Sol pode conter os minúsculos buracos negros que se formaram no Big Bang, mas agora não temos meios de verificar se eles estão de fato lá. Atualmente, nossa estrela está no ponto médio de sua existência. Meia-idade. Ela cria energia ininterruptamente por meio da fusão de átomos de hidrogênio em seu núcleo. Quando ficar sem hidrogênio, entrará na fase de gigante vermelha e começará a entrar em colapso. Isso acontecerá em cerca de 5 bilhões de anos. Não precisa aprender a respiração ainda. E a fase em si durará cerca de 1 bilhão de anos antes que o Sol esgote seus materiais fusíveis e perca suas camadas externas. Ele deixará para trás uma minúscula estrela anã branca com a metade de sua massa e com o tamanho aproximado do nosso planeta. Em alguns casos, quando o colapso gravitacional do núcleo de uma estrela está completo, os remanescentes estelares se transformam em um buraco negro. Mas esse não é o destino que aguarda o nosso Sol. Veja bem, ele simplesmente não tem o que é preciso para se tornar um desses monstros. Não é pesado o suficiente. Existem algumas condições que podem afetar a possibilidade de uma estrela se transformar em um buraco negro, incluindo sua composição, rotação e os processos que levam à sua evolução. Mas o principal requisito ainda é a massa correta. Aquelas com 20 a 25 vezes a massa do Sol podem potencialmente sofrer o colapso gravitacional necessário para formar buracos negros. Em outras palavras, o Sol é simplesmente pequeno demais para isso. Mas o que aconteceria conosco se algo assim acontecesse? Você poderia supor que, nesse caso, nosso planeta estaria condenado a ser puxado para dentro dele. Mas lembra dos princípios básicos? Os buracos negros não são aspiradores de pó espaciais gigantes, apenas sentados e esperando por um novo planeta ou estrela para colocar as mãos neles.
E se o Sol se transformasse em um, o que não acontecerá, esse buraco ainda teria a mesma massa da nossa antiga estrela, e a órbita da Terra em torno desse buraco negro recém-formado não mudaria. No entanto, todas as outras coisas mudariam drasticamente. O raio do Sol, que atualmente tem cerca de 695.236 quilômetros, encolheria para apenas 3 quilômetros. Mas você não se preocuparia com a ausência da esfera amarela brilhante no Sol, pois teria problemas muito mais urgentes em suas mãos. A principal fonte de calor do nosso planeta desapareceria, deixando-nos congelados no escuro. Sem essa fonte de energia, a fotossíntese pararia imediatamente, interrompendo cadeias alimentares inteiras. Por fim, toda a vida na Terra seria extinta. Mas fique tranquilo, nossa rocha dura e estéril de um planeta continuaria em órbita. Ah, bom. Parece que os cientistas encontraram um estranho objeto no espaço e não têm certeza se é uma estrela ou um planeta. O que sabemos é que ele está localizado a 1.400 anos-luz de distância de nós, e isso nos faz questionar o que achávamos que sabíamos sobre o universo. Vou explicar o dilema aqui. Podemos dizer se algo é uma estrela ou um planeta, considerando a massa ou a quantidade de material que possui. As estrelas têm muita massa, o que lhes confere uma forte gravidade que as comprime com força. Essa compressão cria altas temperaturas em seu interior, fazendo com que brilhem intensamente. Os planetas têm menos massa, portanto sua gravidade é mais fraca. Eles não sofrem a mesma compressão ou altas temperaturas que as estrelas. Em vez disso, brilham porque refletem a luz de seus astros, como a nossa bela Terra faz com o nosso Sol também. E esse objeto esquisito está em algum ponto intermediário, pois o consideramos uma anã marrom. Esse é um tipo especial de protoestrela grande e gasosa. As anãs marrons geralmente são como Júpiter em termos de atmosfera, só que muito maiores em tamanho, cerca de 13 a 80 vezes. Se uma delas tiver mais de 80 vezes a massa de Júpiter, pode começar a queimar hidrogênio comum, semelhante às estrelas. Isso é o que geralmente faz com que elas brilhem intensamente. Mas, normalmente, as anãs marrons não são tão quentes quanto as estrelas. Sua incapacidade de queimar hidrogênio lhes rendeu até mesmo o apelido de fracassadas. Elas queimam a cerca de 2.200 graus Celsius, o que é mais frio do que a maioria. Mas esse objeto desafia a norma. Sua temperatura chega a incríveis 7.700 graus Celsius. Vamos colocar isso em perspectiva. O dia mais quente da história foi registrado no Vale da Morte, na Califórnia, há mais de 100 anos, com uma temperatura de 57 graus Celsius. As pessoas daquela época devem ter se sentido como se estivessem derretendo junto com tudo ao seu redor. Agora, imagine chegar mais perto do Sol, como em uma viagem a Vênus. Esse planeta pode atingir temperaturas insanas de 460 graus Celsius. Mas não se trata apenas da distância. Mercúrio é o mais próximo do Sol, mas ainda assim é mais frio do que Vênus, que é extremamente quente devido ao efeito estufa. Você sabia que Vênus poderia ter sido um lugar maravilhoso para se viver há muito, muito tempo? Ou pelo menos para abrigar qualquer forma de vida. Mas, em algum momento, ele começou a reter dióxido de carbono e acabou criando esse forno de poluição espessa que não libera calor. É por isso que é tão difícil explorá-lo. O máximo que uma sonda conseguiu durar ali foi 2 horas. Mas ei, isso é mais do que eu consigo fazer no trabalho. E aí eu derreto. Bem, voltando. Sim, você chega ao Sol, com uma superfície que queima a incríveis 5.500 graus Celsius. E o que é fascinante é que essa estranha estrela marrom de que estamos falando é mais quente ainda. Quero dizer, não mais do que o núcleo do Sol, cujas temperaturas chegam a 15 milhões de graus, mas ainda assim é muito impressionante e incomum que uma anã marrom seja tão quente. Pelo menos foi o que todos pensaram até perceberem por que isso estava acontecendo. Ela está notavelmente próxima de outra estrela que se enquadra na categoria das anãs brancas. Elas estão tão próximas uma da outra que nossa misteriosa amiga faz uma órbita em torno de sua companheira anã branca em apenas 2 ou 3 horas. Ufa, como estaríamos velhos lá! Por estarem tão próximas, estão travadas tidalmente, como a nossa Lua e a Terra. Isso significa que um lado dessa anã marrom está sempre voltado para a anã branca e o outro está sempre na escuridão. Por essa razão, nossa anã marrom é superaquecida em apenas um lado.
Portanto, seu lado diurno é o que nos confundiu, enquanto a temperatura no lado noturno é o que se espera de uma estrela como essa. Mas essas condições extremas não irão durar muito tempo. Uma temperatura tão alta faz com que as moléculas da atmosfera da anã se quebrem em átomos individuais, e enquanto isso ocorre, essa anã marrom está desaparecendo lentamente. E se você acha que essa é quente, o que diria de Eta Carinae? Ela está localizada a cerca de 7.500 anos-luz de distância da Terra e pertence a um grupo de elite de estrelas que chamamos de variáveis azuis luminosas. Um astrônomo anotou pela primeira vez no século 17, mas naquela época era apenas uma estrela comum de brilho médio. Quase 200 anos depois, outro astrônomo a observava, mas dessa vez estava muito brilhante, uma das mais brilhantes do céu. Alguns anos depois, ela atingiu o nível mais alto de brilho em um grande evento chamado de Grande Erupção. Quando isso aconteceu, podia ser facilmente vista no céu noturno. E liberou muita luz, tanto quanto a emitida em uma explosão de supernova. Então, permaneceu assim por alguns anos, o que não é o que geralmente acontece com estrelas que explodem. Depois que a festa atingiu seu auge, ela decidiu que era hora de ir embora. No entanto, ainda está hesitante, portanto, continua viva, só que mais fraca do que antes. Há também uma nebulosa ao redor da Eta Carinae. É uma concha feita de gás e poeira que se formou durante a grande erupção que até bloqueou parte da luz da estrela. A Eta Carinae é um sistema estelar binário. Isso significa que há duas estrelas que orbitam em torno uma da outra. Uma tem uma temperatura de cerca de 14.700 graus e a outra de menos 34.650 graus. A principal do sistema Eta Carinae, que é a mais maciça das duas, é 100 vezes mais pesada que o nosso Sol. Devido à sua enorme massa, os cientistas preveem que ela poderá eventualmente explodir em um evento poderoso conhecido como supernova, mas somente daqui a vários milhares de anos. Então, a essa altura, você já deve ter adivinhado qual é a coisa mais quente do universo. Tcharam! A supernova é o que nos diz que a vida de uma estrela chegou ao fim. Estamos falando das explosões mais poderosas do espaço. Elas acontecem quando uma estrela que é entre 8 e 40 vezes mais massiva que o nosso Sol entra em colapso. Seu núcleo não consegue mais criar energia suficiente por meio de um processo chamado fusão, de modo que o astro não consegue nem mesmo lidar com sua própria gravidade. É como um esgotamento estelar, uma que trabalha demais e não consegue lidar com isso, e seu núcleo entra em colapso. Durante uma supernova, as temperaturas no núcleo podem ficar 6.000 vezes mais altas do que no núcleo do Sol, ou às vezes, um tipo específico de estrela chamado anã branca reinicia repentinamente sua fusão nuclear e BAM! Temos uma supernova novamente. A de Kepler ocorreu no início do século 17 e foi o último evento do gênero realmente grande que observamos diretamente da Terra. Em média, as supernovas em nossa galáxia ocorrem 3 vezes a cada século. Quero dizer, também tivemos uma menor em 1987, quando uma supergigante azul explodiu em uma das galáxias satélites da Via Láctea, que conhecemos como a Grande Nuvem de Magalhães. Essa explosão foi tão forte que as pessoas puderam observá-la a olho nu, embora estivessem incrivelmente longe. O fenômeno ocorreu a 168 mil anos-luz de distância daqui. Que assunto para os dias de verão, não é? Mas veja só, também podemos falar sobre a coisa mais quente que as pessoas já criaram, feita em um lugar surpreendente, a Suíça. Não estamos falando de um super chocolate quente. Um grupo de cientistas de lá criou uma sopa subatômica chamada plasma de quark gluon. Nesse experimento, a temperatura ficou 250 mil vezes mais quente do que o núcleo do Sol. O objetivo era recriar as condições que existiam logo após o Big Bang, quando o universo ainda estava em um estado de caos. Ok, vamos nos tornar ainda mais extremos. Em teoria, as coisas podem ficar ainda mais quentes. Você já ouviu falar da temperatura de Planck? É incrivelmente quente, com números tão altos que nem podemos imaginar. Uma supernova é como um chá morno comparado a essa loucura. E quem sabe o que a matéria faz nessas temperaturas? Muito bem, já terminei. Agora vamos levá-lo de volta ao seu universo normal. Tchau! Vamos combinar. Quando se trata de estrelas, nosso Sol é, na verdade, bem sem graça. Não há nada de incomum nele. Existem milhões de anãs amarelas parecidas no universo. E ainda assim, nós o amamos. Afinal, é a única estrela que temos e nos dá vida.
Porém, nem sempre foi assim. Era uma vez a irmã gêmea do Sol, e possivelmente ela era do mal. O que aconteceu com ela? Bem, vamos descobrir. Isso aqui é uma nuvem molecular gigante, também chamada de nebulosas escuras, onde existem muitos aglomerados interestelares cheios de gás, poeira e montes de estrelas. Essas nuvens não têm limites claros e geralmente assumem formas estranhas e malucas. Você pode até ver alguma delas a olho nu. Olhe para o céu limpo à noite. Elas parecem manchas escuras por toda a brilhante Via Láctea. E é exatamente aqui que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O astro-rei se originou de uma dessas nuvens moleculares. Há bilhões de anos, ondas de energia passaram por aqui, coletaram todo esse material e comprimiram esses aglomerados em núcleos densos. Foi quando uma protoestrela nasceu. Essa jovem era uma bola de hidrogênio morno e hélio. Então, milhões de anos depois, a temperatura e a pressão dentro da bola aumentaram. Como resultado, nasceu uma estrela, o Sol. Mas nem tudo nessa nuvem molecular se transformou nele. Os materiais restantes começaram a girar em torno da nova estrela. E como você deve ter adivinhado, eles gradualmente se transformaram em planetas, incluindo a nossa Terra. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Porém, é bem possível que essa não seja toda a história. E que, ao mesmo tempo, com a nossa estrela, tenha nascido outra, a gêmea perdida do Sol, feita dos mesmos materiais sob as mesmas condições. E por que achamos que ela existe? Recentemente, os pesquisadores lançaram alguns modelos estatísticos para descobrir mais sobre o nascimento das estrelas. Esses modelos mostraram que muitas estrelas não surgem individualmente, mas em aglomerados, ou com pelo menos uma irmã. Após mais pesquisas, os cientistas confirmaram que sim, a maioria das estrelas formadas dentro de nuvens moleculares nasce com uma companheira. Às vezes, elas ficam juntas. Por exemplo, uma pequena estrela gira em torno de uma grande. Elas podem até formar sistemas estelares duplos, triplos e outros. E às vezes, seus caminhos podem divergir para sempre. Isso provavelmente tem acontecido com o nosso Sol. Ele pode ter tido uma irmã também. Talvez não só uma, mas um grupo de irmãos e irmãs. E uma gêmea maior com uma massa semelhante e outras características. Mas se for esse o caso, onde está você, nossa gêmea perdida? Bem, temos uma hipótese. Segundo ela, essa gêmea pode não ser tão boa quanto parece. Na década de 1980, os cientistas começaram a notar certo padrão na história da Terra. Aproximadamente a cada 27 milhões de anos, mais ou menos, ocorreram extinções em larga escala em nosso planeta. Bem estranho, né? A cada 27 milhões de anos na história da Terra, ocorreu algum tipo de catástrofe que mudou sua biosfera para sempre. Como se algo causasse essas catástrofes de modo programado e ciclicamente. Então, o astrônomo Richard Muller sugeriu que poderia haver algo que causou esses eventos. Um certo corpo celeste. Segundo ele, poderia ser uma estrela anã que não conseguimos ver por causa de sua pouca luminosidade. Ela pode estar localizada a cerca de 1,5 anos de distância de nós. Essa estrela gira em torno do Sol em uma órbita enorme e leva aproximadamente 27 milhões de anos para terminar seu trajeto. E, quando chega mais perto do Sol, começa a causar um caos total. Ao se aproximar de nós, essa encrenqueira muda as trajetórias dos cometas na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper. Como resultado, todos começam a correr em nossa direção. Em seguida, colidem com a Terra e causam extinções em massa, assim como é que aconteceu com os dinossauros. A estrela hipotética foi chamada de Nêmesis, que é o nome da antiga divindade grega da retribuição. Por que ela está se vingando de nós? Não temos ideia. Talvez não tenha gostado do fato de que uma vez o Sol levou quase toda a poeira e o gás de uma nuvem molecular. O Sol virou uma estrela razoavelmente grande e a gêmea permaneceu apagada e pequena. Além disso, no final foi forçada a voar no meio do nada. Qualquer um ficaria irritado com algo assim. Os cientistas apresentaram várias hipóteses sobre o que é a misteriosa Nêmesis. Talvez seja uma anã marrom ou vermelha, os restos de uma estrela que esgotou completamente seu combustível. Ou talvez não seja uma estrela, mas um planeta interestelar maior do que Júpiter. Seja o que for, sua existência não é particularmente agradável para nós.
No entanto, todas as nossas tentativas de encontrar o culpado falharam, infelizmente. No momento, ainda não encontramos nenhum sinal da Nêmesis. Estudos recentes questionaram a teoria das extinções em massa regulares. Se você examinar mais os registros fósseis, notará que essas catástrofes ocorreram de forma bem aleatória e não em um cronograma claro. Agora, os cientistas duvidam de que Nêmesis possa realmente existir. Eles também dizem que qualquer estrela que se mova em uma órbita semelhante seria muito instável. E é muito improvável que ela pudesse ter sobrevivido por tanto tempo. Mas apesar da falta de evidências claras, Nêmesis se tornou bastante famosa online. Muitos artigos e notícias ainda a mencionam em diferentes contextos. Eles gostam de escrever qualquer acontecimento dramático que ocorra no mundo, como quedas de asteroides, tsunamis, etc., sobre essa estrela misteriosa. Então, agora tudo pode parecer uma típica lenda urbana. Mas não vamos nos esquecer de algo importante. Mesmo que a própria Nêmesis não exista, isso não significa que o Sol não tenha uma gêmea. Em primeiro lugar, tudo o que falamos no início ainda é relevante. A maioria das estrelas não nasce sozinha. A probabilidade de nosso Sol também ter uma irmã ainda é muito alta. Em segundo lugar, pode haver evidências da existência dessa gêmea perdida. E ela provavelmente está em algum lugar na enorme nuvem de Oort, nos limites externos do nosso sistema solar, consistindo em um monte de cometas e outras rochas. Agora, os cientistas acreditam que essa nuvem armazena vários restos e fragmentos de tudo o que restou após o nascimento do nosso sistema solar. É como um enorme museu do nosso passado. Na nuvem de Oort, os cientistas notaram algo interessante. Basicamente, sua região parece ser muito pesada. A aparência real da nuvem de Oort não corresponde aos nossos modelos atuais da formação do sistema solar. Ela é muito pesada porque há alguns resquícios de alguma coisa nela. Então, havia algo no sistema solar do qual ainda não sabíamos. Mas quando os cientistas incluíram um possível segundo Sol em seus cálculos, isso se encaixou perfeitamente. Como uma peça que falta em um quebra-cabeça, a gêmea perdida combina direitinho com a lacuna no peso da nuvem de Oort. Oh yeah! O Sol quase com certeza teve uma irmã gêmea. Mas o que aconteceu com ela? E onde está agora? Infelizmente, é provável que a estrela esteja muito longe. É provável também que, após o nascimento, o Sol e sua irmã, um tipo de Sol, passaram apenas alguns milhões de anos juntos, então tiveram que se separar completamente. Agora, a segunda gêmea pode estar a centenas de anos-luz de distância de nós em qualquer lugar da Via Láctea. E sim, teoricamente poderíamos encontrá-la, mas seria muito difícil. Para fazer isso, precisamos encontrar todas as estrelas semelhantes ao nosso Sol, mais ou menos da mesma idade, em toda a Via Láctea. Mesmo que fizermos uma lista de todas. E depois? Não temos como saber qual delas era realmente a gêmea do Sol. Portanto, a irmã provavelmente continuará perdida e nosso Sol permanecerá para sempre solitário. Que história triste. Mas anime-se! Para nós, acho que é o melhor. Se houvesse 2 sóis, talvez o sistema solar nunca tivesse se tornado o que é agora. Nosso planeta poderia nem existir, o que significa que poderia não haver vida. Portanto, provavelmente devemos ser gratos pelo sacrifício do astro-rei. Por outro lado, nosso pôr do sol seria parecido com o de Tatooine. Legal!